Oi, gente, tudo bem? Inicialmente, eu quero desejar aqui muitos bons dias, boas tardes e boas noites a todos e todas, né? Bem, eu sou o professor Jonas Gomes, para quem não me conhece, sou professor de língua portuguesa, trabalho nos dias normais com literatura, né, análise linguística ou gramática, como queiram chamar, e redação, né? Mas minha contribuição para esse projeto aqui do Pré-ENEM 2020 é relacionado basicamente à literatura, ou principalmente à literatura de língua portuguesa, que cai nas provas do Enem, né? Nesse primeiro momento aqui, será uma aula introdutória para a gente conhecer mais ou menos como é que são as questões dessa área, né? Da área de língua portuguesa, né? E quais são aquelas que mais se afinam com a área da literatura, né? Eu falo assim, se afinam com a área da literatura porque as questões do Enem, desde seu princípio, elas são comumente interdisciplinares, né? São interdisciplinares. Então, normalmente, o que é que nós temos? Nós temos uma questão que vai trabalhar literatura, vai trabalhar análise linguística, interpretação textual, artes e outras áreas mais, todas ali numa mesma questão, né, entrelaçadas, em que você vai ter que ter um certo conhecimento de cada uma das áreas para você resolver essas questões, né? Então, vamos aqui aos nossos slides para a gente, né, começar a nossa contribuição para esse projeto, certo? Eu espero que eu consiga repassar aí um pouco dos meus conhecimentos para vocês dessa área e que vocês tenham aí algum proveito aí futuramente nas suas provas do Enem, certo? Então, vamos aqui para os slides, ok? Ok, gente. Aqui estamos aqui no nosso primeiro slide, na verdade é só a apresentação, né, do título da nossa aula, Introdução aos Estudos de Literatura. Bem, gente, é a minha primeira aula, né? Aí a primeira aula 01. Na verdade, realmente a minha aula 01 no que diz respeito a videoaulas, né? Nunca tinha feito videoaulas, essa é a minha primeira videoaula. Espero que vocês gostem. Vamos aí, então, ao primeiro slide. A literatura nas provas do Enem. Gente, a literatura nas provas do Enem, como é que ela se apresenta, né? Então, já tem aí alguns elementos que eu observei, e não só eu, mas muitos já observaram, que são que as questões, na maioria, são interdisciplinares, como eu falei na introdução. Essas questões, elas versam não apenas assuntos direcionados de uma só disciplina, somente da literatura, somente algum conteúdo gramatical ou de análise linguística, ou apenas um conteúdo de arte, né? Ou seja, são questões, como já está dizendo aí no slide, interdisciplinares, né? E observamos nessas provas também que essas questões interdisciplinares têm uma preferência, né? A banca ela tem uma preferência por interpretação textual, né? Ou seja, muitas vezes você tem lá um texto literário ou da arte, né? Ou um quadro, enfim, uma pintura, e no final das contas, o que está sendo pedido lá é a interpretação daquele texto, ou daquela figura, né? Então, há uma preferência ali por interpretação textual nessas questões. Então, pratiquem bastante a questão da interpretação textual, gente. Como é que se interpreta texto? Só dá para interpretar texto se for fazendo leituras. Se você não tiver o costume de ler, comece a fazer isso. Ler é o segredo principal para que você se saia bem nessas questões, para que você não se dê mal ali na hora de ter que ler obrigatoriamente
e naquele momento você não tem aquele costume e vai ter ali problemas para resolver as questões, né? Então, devido a essa interdisciplinaridade e a interpretação textual como principal ocorrência ali, vamos dizer assim, a gente também percebe que, no que diz respeito especificamente à literatura, a gente tem pouca menção, né, ou quase nada, no que diz respeito aos períodos literários, né? Ou seja, nas questões ali, não se tem apenas, podemos observar apenas intrínseco ali na questão, mas a questão mesmo ela não expressa ali, na maioria das vezes, quase sempre, o período literário a que aquele texto pertence, o autor pertence, as características daquele período literário, né, como acontecia antigamente nos vestibulares, né, e até em algumas faculdades se faz isso, mas essas questões no Enem, já que a proposta do Enem é outra, né, uma proposta mais interdisciplinar mesmo, não se tem aí questões assim, vamos dizer, puras, questões puramente literárias, tá certo? Então, vamos ao próximo slide, e o próximo slide já é o quê? Já é uma análise de uma das questões. Eu copiei três questões da prova do Enem de 2016, né? E essas três questões vão servir como exemplificação de como é que são trabalhadas, como é que é trabalhada, aliás, a literatura nessas provas, certo? E aí você pode comparar com outros anos, né? Depois das outras aulas a gente também vai trabalhar. A gente vai fazer isso nesse primeiro momento para compreender um pouco como é que é essa questão, como é que são essas questões nas provas do Enem, ok? Vamos lá, próximo slide. Então, gente, estamos aqui no slide da questão, que traz a questão 102, né, como vocês podem ver aí. Essa questão ela é da prova de 2016, como eu já falei, né? Ela foi retirada do caderno amarelo, caderno 5, caderno amarelo, parece, né? Enfim, é uma questão do caderno de 2016 de linguagens, códigos e suas tecnologias, né? Então, já de início, pessoal, a gente já percebe um texto aí, né? Um texto que, vamos ver que texto é esse, e temos aí a questão, né? Esse formato aqui é o formato comum, né? Não é novidade para ninguém, né? É um formato comum não só no Enem, mas em outros vestibulares, né? Em outros concursos também se percebe isso. O detalhe é como é que essas questões são elaboradas, né? E também, claro, perceber como é que elas devem ser respondidas, que é o mais importante aqui para nós, né? É isso aí. Olha só, primeiro vamos ver que, no que diz respeito à literatura, a gente já percebe que, lá embaixo, quem é o autor desse texto aí, né? O texto é O Santo e a Porca, e o autor é Suassuna, a Suassuna, ou seja, Ariano Suassuna. Quem não conhece o Ariano Suassuna, né? Grande autor aí nordestino. Quem não assistiu, né, a produção aí, o Auto da Compadecida, né, baseada na peça teatral dele também, com o mesmo nome, né? Então, observamos que aqui é um trecho de uma peça teatral, fragmento, né, um fragmento de peça teatral, em que a questão vai trabalhar alguma coisa relacionada a esse fragmento, logicamente, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura do texto. Já sabemos que é um texto teatral, portanto, é um texto literário e, ao mesmo tempo, um texto artístico, né? Então, aí nós temos envolvendo aí a arte, né, dramática, no caso, e a literatura, já que tudo quanto é produção escrita artística é considerada literatura, né? Então, vamos à leitura aqui do texto, no formato aqui de peça teatral, né? Inicialmente aqui, temos aqui os dois personagens aqui em cena, né? Que
a marcação aqui dizendo como é que eles deveriam ficar, e diz assim: Pinhão sai ao mesmo tempo que Benona entra. Benona: Eurico, Eudoro, Vicente está lá fora e quer falar com você. Euricão: Benona, minha irmã, eu sei que ele está lá fora, mas não quero falar com ele. Benona: Mas Eurico, nós lhe devemos certas atenções. Euricão: Você que foi noiva dele, eu não. Benona: Isso são coisas passadas. Euricão: Passadas para você, mas o prejuízo foi meu. Esperava que Eudoro, com todo aquele dinheiro, se tornasse meu cunhado. Era uma boca a menos e um patrimônio a mais. Olha o cara aí, né? E o peste me traiu. Agora, parece que ouviu dizer que eu tenho um tesouro e vem louco atrás dele, sedento, atacado de verdadeira hidrofobia. Vive farejando ouro, como um cachorro da moléstia, como um urubu atrás do sangue dos outros. Mas ele está enganado. Santo Antônio há de proteger minha pobreza e minha devoção. Olha só, gente. Observamos já na leitura do texto, né? Aqui as características do texto literário dramático, né? Os personagens ali, o formato de diálogo, né? Como uma peça teatral. E nós temos, então, um texto literário sendo trabalhado aí numa das questões. Vamos aí à questão. Então, a questão diz: nesse texto teatral, o emprego das expressões o peste e cachorro da moléstia contribui para... Observe, né? Antes de ir para os quesitos, vamos observar o seguinte, né? De literatura nessa questão, nós temos o texto, nós temos o autor. Então, é importante que a gente compreenda um pouquinho aqui desses detalhes, né? O próprio quesito aqui da questão, né? Ele já diz que é um texto teatral, beleza? Mas, assim, é um texto teatral de quem? De Ariano Suassuna. E Ariano Suassuna, por ser um autor nordestino, defender o Nordeste, defender, na verdade, a língua portuguesa, o Brasil, né? E, ao mesmo tempo, também retratar nas suas peças exatamente o povo nordestino, as situações, né? Aquele coronel, aquele camponês, aquelas pessoas que são nordestinas, né? Aquelas figuras reconhecidamente nordestinas. E, nesse sentido, as falas das personagens, ele vai tentar, né, chegar o mais próximo possível daquilo que é a fala das personagens nordestinas, né? Das falas das personagens nordestinas. Ao mesmo tempo, ele vai fazer com que aquela fala, aquela fala ainda que seja coloquial, né? Ela seja apreciada pelos leitores do Brasil inteiro, né? E quem sabe do mundo e tal. Enfim, vamos aqui então para as expressões o peste e cachorro da moléstia. Se a questão trata de expressões linguísticas, isso quer dizer que, para compreendermos a resposta dessa questão, é preciso que a gente saiba que existe uma questão chamada de variação linguística, ou seja, nós temos literatura e variação linguística aqui nessa questão, né? Variação linguística aí, e também, claro, a arte, né? Que está no que diz respeito aqui à peça teatral, né? Então, arte, literatura e aqui análise linguística, mais especificamente variação linguística, né? Como nós sabemos, nas obras literárias a gente pode perceber ali, além de perceber no nosso dia a dia, nós podemos perceber também nas obras literárias
essas variações linguísticas. Alguns autores fazem questão de demonstrar ali a linguagem do seu povo. Isso faz Ariano Suassuna. Autores também de outras regiões também fazem isso, da região sul, né? Da região sudeste, eles fazem essa apreciação das expressões próprias daquele povo, né? Então, vamos aqui aos quesitos. Letra A. Marca, né, essas expressões, contribui para marcar a classe social das personagens. Olha só, gente. Classe social. A pegadinha aqui, talvez, nesse quesito, seja que as pessoas podem pensar que essas expressões, o peste, cachorro da moléstia, sejam expressões mais comuns para as classes sociais mais baixas, para as pessoas mais pobres do Nordeste e tal. Mas não, no Nordeste, acreditem, no Nordeste, para quem não é nordestino aí, todos nós, né, falamos essas expressões e outras mais, né? Essas expressões aqui, elas são comuns, né? Não são tão comuns mais, mas já eram bem mais comuns antigamente, mas ainda tem muita gente que fala, né? E não interessa que classe social essa pessoa pertence. Em qualquer classe social nós encontramos essas expressões. Então, a classe social não vai ser elemento para indicar, né, essa questão aqui dessas expressões. Então, a letra A já está descartada. Pode descartar, já fora. Letra A, né? Vamos para a letra B. Letra B diz assim: contribui para caracterizar usos linguísticos de uma região. Ora, até agora nós falamos, praticamente nós já fizemos a resolução da questão, que está exatamente aí nessa letra B mesmo, né? Letra B. Quando a gente fala de variação linguística, a gente está falando dos usos linguísticos relacionados a determinadas regiões. Então, o autor, por ser nordestino, Ariano Suassuna, né, e exaltar a sua terra, exaltar seu povo, exaltar a linguagem própria da sua terra, né, ele faz isso. Ele utiliza-se nas suas obras da linguagem do povo nordestino ali, né? Então, a resposta para essa questão, gente, é a letra D. Como eu acredito que muita gente já sabia, né, já que é uma questão que já deve ter sido comentada muito aí em pré-vestibulares, mas aí vale a pena a gente perceber aí esses detalhezinhos aí. Vamos às outras questões, só para a gente tirar aqui, né, alguma dúvida que alguém possa ter. A letra C diz: contribui para enfatizar a relação familiar entre as personagens. Enfatizar. A palavra enfatizar quer dizer o quê? Quer dizer aumentar, né, a relação familiar. Na verdade, não é aumentar, né? Seria demonstrar, né, focar ali a relação familiar entre as personagens e tal, né? Alguma coisa do tipo. Não. Vamos observar que, inclusive, quando ele fala essas expressões, ele não fala direcionado para a sua irmã, né? Mas direcionado para uma pessoa, um personagem que nem na cena está, né? Nem na cena ali da fala dele não está. Então, e também, claro, não é familiar dele, é um pretenso cunhado, mas não é familiar, né? Nesse caso aí. Então, essa questão aqui também está descartada, né? Se fosse uma questão do Enem desse ano, já estaria descartando aqui a letra C também. Letra D, sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares. Gente, alguém pode cair nisso aqui por conta da palavra gênero, né? Gênero, sinalizar a influência do gênero. Olha só, os gêneros literários modernos, né, que a gente vai inclusive ver depois, romance, os contos, né? Ou mesmo gêneros clássicos, né? É o seguinte: o gênero, né, ele não influencia diretamente na linguagem do texto no que diz respeito à literatura, né? No que diz respeito à literatura não influencia, não influencia muito, né? Pelo menos.
Por exemplo, esse texto aqui poderia ser um conto, né? Seria outro gênero literário utilizando essas mesmas expressões. Poderíamos ter um poema em que a pessoa se utilizasse desses elementos aqui, dessas expressões também. Também seria outro gênero literário. Poderia ser, sei lá, uma fábula, um gênero mais clássico, né? Também a pessoa poderia se utilizar também dessas expressões. Isso quer dizer que o gênero em si ele não influencia, né, diretamente, ele não é o elemento principal aí para a utilização dessas expressões. Letra E diz: demonstrar o tom autoritário da fala de uma das personagens. Essa aqui é que está descartada mesmo, né? Observe que o personagem, né, Euricão, ele apenas está tentando ali se esconder do outro personagem que nem aparece em cena e fala essas expressões para a sua irmã, meio que dizendo que não gosta, né, não tem apreço mais por aquele outro personagem, Eudoro, né, e que está querendo se esconder dele para que ele não pegue o seu ouro, né? Aí a questão aí é ele proteger a sua riqueza aí, né? A sua riqueza em ouro. Ok, gente. A questão aí está resolvida. Acredito que vocês já até sabiam aí a resposta, mas o importante aqui não é nem saber exatamente a resposta, mas saber como se chegar a essa resposta, né? Então, voltando à questão dos tipos de questões do Enem diz respeito à literatura. Observamos que essa questão aqui, na verdade, diz respeito à linguagem, né? O que podemos perceber aqui é que temos um texto literário, temos aqui um autor da literatura moderna, contemporânea, bastante conhecido, né? No Brasil inteiro e no mundo. E nós temos uma questão que tem como principal elemento a questão dos usos linguísticos, né? Os regionalismos. Ou seja, é uma questão mista, é uma questão interdisciplinar no que diz respeito a essas disciplinas, né? Então, é isso aí. Questão resolvida. Vamos para a próxima, para a gente também perceber aí o nível de literatura na próxima, ok? Então, gente, estamos aqui no nosso outro slide, né, da questão 103. É uma questão do mesmo caderno, certo? Na verdade, eu retirei, como eu já disse, 3 questões desse caderno. A 102, que a gente acabou de analisar, a 103 e a 104, né? Mas eu já percebi aqui que a 104 vai ficar para outro vídeo, né? Vamos fazer somente essas duas, depois vamos fazer alguns comentários sobre a literatura ainda. E nós vamos analisar essa questão aqui e perceber a questão da literatura nela, né? Logo de início, a gente vai ver que trata-se aqui de um texto que o título já nos diz que ele é literário, a palavra soneto 7, ele nos diz isso, né? Para quem sabe o que é soneto, para quem não sabe, eu vou dizer agora. O soneto, né, é uma forma literária, um poema em que você tem aí 14 versos. 14 versos, ele é dividido em 14 versos. Normalmente, esses versos eles são metrificados e rimados, tá certo? A outra questão que a gente pode perceber é que esse soneto é um soneto na tradição brasileira, né? Os brasileiros seguiram um soneto de tradição, na verdade, tradição italiana, e não a tradição inglesa, né? Que é o chamado soneto em bloco. A tradição italiana está ligada a essa questão do soneto ser dividido em 2 estrofes de 4 versos e 2 de 3 versos, ou seja, 2 quartetos e 2 tercetos, né? O soneto denominado como soneto inglês, não há, nesse tipo de soneto, não há essa divisão, né? Nesse daqui há, porque ele tem tradição italiana. Ok, gente, observemos aqui uma questão, né? Vamos lá para o autor, né? O autor C.M. Costa, ou seja,
Cláudio Manuel da Costa. É um soneto, é um texto de gênero diferente da questão anterior, né, da questão imediatamente anterior, né? Então, aqui a exploração de gêneros diferentes da literatura e também, pessoal, de períodos literários diferentes, né? Período literário diferente. Esse aqui, né, numa questão para outra, eles mudaram o período literário totalmente aqui. Essa questão, ela traz um texto do período neoclassicista, né, brasileiro, ou arcadismo brasileiro, como queiram chamar. Esse autor aqui, Cláudio Manuel da Costa, é um dos autores mais conhecidos desse período, né? Aquele mesmo período ali que vocês já devem ter visto em história, né? Da Inconfidência Mineira, né? Em que os inconfidentes foram presos. Então, esse Cláudio Manuel da Costa aqui é um desses inconfidentes, inclusive foi um dos que foi preso e, infelizmente, tudo indica que foi assassinado na cadeia, né? Então, vamos ver aqui essa questão. Olha, de uma questão para outra, eles modificaram totalmente as questões literárias, né? Os conhecimentos literários que você tem que ativar aí, né? Esse aqui é mais tradicional, né? É uma forma mais tradicional de literatura, né? De poema, da literatura. E aí vamos aqui, então, para a leitura do texto, para a gente ir para a questão, né? De início ele diz: onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado. E em contemplá-lo, tímido esmoreço. Uma fonte é que houve, eu não me esqueço de estar a ela um dia reclinado. Ali, em vale, um monte está mudado. Quanto pode nos anos o progresso? Quanto pode nos anos o progresso? Uma interrogação, né? Árvores aqui vi tão florescentes que faziam perpétua a primavera. Nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano. A região esta não era. Mas que venho a estranhar se estão presentes meus males, com que tudo degenera. Olha, a princípio a gente já percebe que o texto é em primeira pessoa, né? Já logo do início, onde estou, né? Quem sou, onde estou, né? Olha, tem esse elemento aqui, onde estou, ele pode aí, né, influenciar alguém aí na resolução da questão, né? Onde estou, né? Poderia, né, na época. E no final aqui ele também coloca aqui meus males, né? Essa expressão meus males aqui ela é importantíssima para a resolução correta da questão. Foi importantíssima, né? Então vamos para o quesito. No soneto de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma reflexão em que transparece uma. Então, aqui nós temos uma expressão, né, que é trabalhada bastante na literatura, que é a expressão eu lírico, e em breve a gente vai, inclusive, tratar um pouco sobre isso, quando estiver falando dos conceitos literários, né, ainda nessa introdução à literatura. O soneto que a gente acabou de falar, né? Então, aqui, o eu lírico, né? O lírico, a maioria de vocês, né, do ensino médio já conhecem o que é esse eu lírico, né? A gente vai, inclusive, depois falar um pouquinho também, como eu falei agora. Mas, assim, o eu lírico pode ser também chamado de eu poético, de sujeito lírico, sujeito poético, enfim. Pode aparecer ali nas questões de outra forma, mas basicamente está ligado ao eu que fala aqui na poesia, né, no poema. E isso quer dizer que o poema ele é subjetivo, ou seja, ele traz ali alguma coisa de pessoal, né, voltada para os dramas pessoais daquele que produziu aquele poema. O eu lírico é a representação desses, né, dessa angústia, desses dramas que a pessoa
está ali expressando no poema, ok? Então, essa questão aqui, percebe-se logo que ela tem mais elementos literários, né, sendo cobrados do que a outra questão, né? Então, vamos aqui, né? A letra A vai dizer assim, uma reflexão, permite ao eu lírico uma reflexão em que transparece uma angústia provocada pela sensação de solidão. Letra B, resignação diante das mudanças do meio ambiente. C, dúvida existencial em face do espaço desconhecido. D, intenção de recriar o passado por meio da paisagem. E letra E, empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra. Vamos analisar aqui um pouquinho o poema, né, o conteúdo do poema, e também aqui a questão do autor, né? Como eu já disse, o autor, Cláudio Manuel da Costa, do período neoclássico, o arcadista, né, arcadismo brasileiro, e como muitos de nós já sabemos, o arcadismo ele trata das questões mais campesinas, né? Ele se volta muito para a simplicidade, né? A questão da vida no campo, a vida chamada de vida bucólica, né? Quem que não conhece essa palavra bucólica? Você não conhece, né? Ok, se não conhece, então vamos pesquisar, né? O que é bucólico? Bucólico. Então, o bucólico diz respeito basicamente à natureza, à vida campesina, à vida na natureza, né? Os pastores, nos poemas, nos textos desses autores, tem sempre um pastor. Há expressões também da literatura clássica, antiga, né? A representação ali dos deuses, as ninfas e outras coisas mais, né? Há aí um retorno aí ao passado clássico da poesia, né? Das produções literárias. Então, Cláudio Manuel da Costa ele se liga bastante à questão da descrição, né? Do seu lugar, né? Da natureza ali de onde ele vivia, em Minas Gerais, né? As pedras, né? Os campos, né? A floresta, enfim, no lugar onde ele viveu, né? E vamos então observar aqui, onde estou, né? O eu poético aqui já aparece, onde estou, com uma dúvida, esse questionamento. Observe que o texto ele fala sobre o lugar onde ele vive, né? As mudanças que ocorreram, né? Que nos traz aqui a ideia de que ele passou um tempo sem andar nesse lugar e quando ele voltou, ele percebeu o progresso, né? A mudança que o progresso trouxe àquele lugar, né? Então ele vai observando as coisas e vai vendo. Então ele tem aqui, por exemplo, nessa segunda estrofe, eu não me esqueço de estar a ela um dia reclinado, na fonte, uma fonte que houve. Eu não me esqueço de estar a ela um dia reclinado ali, né, na fonte e tal. Ou seja, aquela vida no campo, de belezas campesinas e tal, e tal, e tal, como vocês, se não sabem, estão sabendo agora, gente. Vamos lá. A primeira questão, né? Vamos observar aqui, essa questão ela tem ligações com a literatura e também com a interpretação textual, né? Como é comum nas provas do Enem, como eu já falei, né? Interpretação textual, observar o texto, interpretar ali o que está sendo dito no texto. Então é importante perceber o seguinte, que nessas questões a gente tem que se ater, né? Nós temos que nos atermos aos textos, né? Aos textos que estão sendo lidos ali, estão apresentados ali. Não fugirmos daquilo que o texto diz, que é muito comum uma pessoa estar lendo um texto e pensar, tirar de si mesmo, né? aquela ideia e pensar que aquela ideia que ele teve é o que vai ser a resposta da questão. Cuidado, isso é um erro, pois a gente não deve nunca, nesse tipo de questão, deixar o texto de lado, devemos seguir o que o texto está dizendo, né? É o que o texto está dizendo. Então, a letra A diz assim, angústia
provocada pela sensação de solidão. Bem, tem uma coisa que o texto diz aqui, que o cara está angustiado, ninguém pode dizer que não, né? Ele está angustiado aqui. Onde estou? Né? Ele está angustiado, está sofrido aqui, né? Está na sofrência. A sofrência doida aqui, né? Como é comum aí a muitos poetas mais clássicos, embora ele não seja romântico, né? Mas também em outros períodos do cara também há esses sofrimentos, essas angústias que o livro apresenta aí. Então, é uma angústia, sim, mas essa angústia é dita aí, por que ele está angustiado? Basicamente, sim, né? Observe que ele olha para os lugares e vê que está tudo mudado, está tudo diferente do que ele viu antes, né? Aquilo que ele via, que ele gostava, não está mais, o progresso modificou aquilo ali. Então, embora no texto tenha a ideia de que ele esteja solitário mesmo, sozinho, mas essa angústia, ela não é provocada por esta solidão, mas pela situação em que ele está observando aí a situação da natureza, certo? Vamos para a letra B. Então, essa questão aqui pode, como diz o bom nordestino, pode rebolar no mato, pode jogar no mato, né? Porque essa daqui não foi, nem nunca vai ser. Não foi em 2016, nem é agora em 2020, certo? Então, vamos lá. A letra B vai dizer assim: resignação diante das mudanças do meio ambiente. Ora, na questão tem aí mudanças no meio ambiente, né? Sabe qual é o problema aqui? É se a criatura chegar lá na questão e não souber o que é que significa o termo resignação. Meu amigo, aí lascou. Se não souber o que é resignação, vai ficar doido lá. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei o que é isso aqui, né? Então, é por isso que é importante leituras e também você, nessas leituras, está sempre buscando aí o sentido, o significado das palavras, das suas leituras, certo? Então, resignação, gente, basicamente, é você se conformar, é uma conformação com a situação, com a realidade que você está vivendo, resignado, conformado com aquilo que está vendo. Será que o nosso poeta, que nosso eu lírico, aliás, nosso eu lírico está conformado com a situação que ele está vendo? Pelo que eu vejo, não. Ele está triste, está angustiado com essa situação. Então, ele não está resignado, ele não está conformado. Ele está, na verdade, consternado, está triste porque aquilo aconteceu com aquela terrinha que ele tanto amava, né? O progresso modificou a sua terra. Então, letra B também pode rebolar no mato, pode jogar no mato. Vamos lá para a próxima, letra C. Letra C diz: dúvida existencial em face do espaço desconhecido. Ora, dúvida existencial, isso aqui é um negócio importante, né? Dúvida. Quando ele diz assim, onde estou? Faz aquele negócio, onde estou, quem sou, né? Para onde vou, né? Algum de vocês está assim, onde estou, quem sou, para onde vou? Tomara que não, né, gente? Tomara que não. Mas aí, onde estou? Esse onde estou aqui, gente, não quer dizer que ele não saiba onde ele está, já que ele está, inclusive, no lugar conhecido dele, embora esse lugar esteja modificado. É um espaço desconhecido? Não, é um espaço conhecido, mas modificado. Pode estar ali desconhecido no sentido de ele não está reconhecendo mais aquilo que ele via antes, mas não é desconhecido para ele esse espaço, certo? Então, letra C também está descartada. Vamos para a letra D. Letra D diz: intenção de recriar o passado por meio da paisagem. Olha só, nós temos sim a paisagem no texto aí, né? Nós temos a presença do passado, ele relembrando aí o passado por meio dessa paisagem, mas será que ele está com intenção de recriar esse passado, né? Em nenhum momento aqui do texto, aí a gente não pode fugir ao texto, em nenhum momento ele diz que quer voltar aquilo, ele está apenas se lamentando aí, sofrendo,
porque o povo, o progresso mudou aquilo ali, né? Mudou aquilo ali que ele via antes. Mas em um momento ele diz, eu queria que voltasse ao passado, eu queria que tudo fosse de novo do jeito que estava. Mas não, ele só está aí se lamentando, né? Então, essa letra D também está descartada. Ora, se a letra A, letra B, letra C e letra D estão descartadas, né? Então, só nos resta a letra E. Vamos ver se essa questão não é anulada? Claro que não, né, gente? Mas vamos lá. A letra E diz empatia. Olha, a palavra empatia, cuidado, essas palavrinhas, por que é bom a gente fazer leituras, e nessas leituras, novamente, repito, nessas leituras a gente ir nos dicionários, né, na internet, hoje a internet tem tudo praticamente, e conhecer os sentidos das palavras, empatia, se aqui fosse antipatia, né, antipático, a palavra empatia é o contrário, né, é aquela relação que ele tem com alguma coisa em que ele se identifica, uma identificação. Então, existe aí uma empatia entre os sofrimentos do eu, ou seja, esse eu que é o eu poético, né, o eu lírico aqui, esse eu lírico que está sofrendo, ora, se não, está aqui, ó. Eu me engano, a região esta não é, a região esta não é. Na verdade, aqui é como se ele tivesse assim, eu me engano, essa região não é a que eu pensava que era, não, é outra e tal, mas assim, tipo, negando a realidade em que ele está vivendo, negando. Mas, logo na frente ele diz assim, mas que venho a estranhar, então ele próprio contrapõe isso aqui, né, o que ele disse antes, mas que venho a estranhar se estão presentes meus males, com que tudo degenera, estão presentes os males dele naquilo ali, naquela degeneração da Terra, naquela situação que a Terra está passando, né, aquela situação ali, ele compara a própria situação de degeneração. Então, ele está se ligando à agonia, né, ao sofrimento que ele está passando, né, a angústia que ele passa, é uma angústia relacionada, ele compara, aliás, essa angústia à angústia que também a Terra, a agonia que também a Terra passa aí devido ao progresso que chega, né? Ok. Questão resolvida, letra E, todo mundo já sabia, mas o importante, como eu já disse, não é saber a questão, mas sim saber como se chega à resolução dela. Bem, o que nós tivemos que acionar aqui de conhecimento para responder a essa questão? Interpretação textual do texto poético, soneto, de um período literário, de um clássico, de um autor clássico da literatura brasileira, o neoclássico, né? E também, né, e saber que essa forma, esse gênero textual, ele traz diversas interpretações, mas essas interpretações, porque é um texto literário, né, essas diversas interpretações elas têm que estar ligadas ao texto. Não se pode sair do texto, fugir ao que o texto está dizendo, ok, gente? Então, foram acionados aí conhecimentos literários e de interpretação textual para resolvermos essa questão, certo? Ok? Assim são as questões do Enem, certo? Assim são as questões do Enem. Essas relações, elas vão acontecer sempre. Observamos aí nas questões de 2016, nas anteriores também, na 2017, inclusive tem uma questão aqui de 2017 para a gente resolver depois. Eu fiquei engasgando aqui, falo tanto que engasgo. E também do 2019, 2018, 2019, né? E as questões são muito assim parecidas no que diz respeito a isso, a essa interdisciplinaridade, a essa interpretação textual, certo? Temos aí, então, um próximo slide seria uma outra questão, mas a gente não vai resolver essa outra questão porque o tempo já foi, já acabou o tempo praticamente. Eu vou apenas pincelar algumas coisas sobre a questão, que é um outro slide, que é uma questão sobre a literatura, ainda sobre a literatura nas questões do Enem, ok? Vamos lá para o próximo slide.
Importância do estudo de literatura para o Enem. Então, com isso aí, a gente viu o seguinte, que a leitura e conhecimento prévio de textos literários que podem ser explorados, né, é algo importante. Você ler textos literários, clássicos da literatura, né, embora o Enem não dê ali uma lista de livros que você deve ler, né, de autores e tal, mas é importante que você, em cada período literário, você pegue aqueles autores mais importantes, né, aquilo que é mais ali importante mesmo dentro daquele período literário e fazer a leitura daqueles textos ali, dos autores mais consagrados, pelo menos, para que quando você chegue lá, né, alguns textos você já os conheça, né? E, além de tudo, esse segundo elemento aqui, acostumar-se com a linguagem literária, com suas particularidades, né? Então, a linguagem literária é peculiar e, às vezes, em cada época tem uma linguagem diferente, às vezes não, sempre, né? E é importante que você se acostume com esses textos, com essas expressões, e, ao mesmo tempo, conhecer expressões, termos que não são muito comuns no nosso dia a dia, mas que são importantes conhecer o seu significado, o seu sentido, para resolver determinadas questões, como a gente viu ali naquelas duas que a gente analisou agora, né? E a possibilidade de questões que exijam conhecimentos específicos dos estudos literários. Sim, vão ter questões que vão exigir conhecimentos específicos da literatura para você poder resolvê-las de maneira correta, né? Se você não souber determinados conceitos, elementos próprios da literatura, possivelmente você não vai conseguir responder corretamente aquela questão, tá certo? Então, gente, finalizando aqui essa primeira aula, né? Eu peço a vocês, né, que analisem aí as questões, né, o que a gente conversou aqui, o que a gente tratou aqui, né? Se quiser colocar aí algum comentário, né, crítica, perguntas, né, pode fazer isso, é importante, né? A gente vai, na medida do possível, vai tirar essas dúvidas. E se quiser também dar aquele like, né, para ajudar o canal aí, né, o projeto que nós estamos aí trabalhando, esse projeto aí, a gente também aceita, é bom, né, para que o projeto fique mais conhecido, né, e que ele se desenvolva cada vez mais, né, e que a gente consiga aí alcançar o maior número de estudantes, né, tanto da nossa rede quanto de outros lugares, né. Então, muito obrigado, valeu, espero que esta aula seja útil para vocês e que vocês assistam as próximas também, certo? Então, tchau, obrigado mais uma vez e até mais.